Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Permita-me apresentar, eu sou o professor Vantuil, sou professor da UFRJ desde 2009. Eu entrei no Reúne, sou filho do Reúne. Conforme o Flávio colocou, eu de 2012 a 2022 eu fui diretor do MEC-DH. Lá nós construímos um programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos. E entre 2018 e 2022 eu fui vice-decano do CFCH e atualmente sou decano licenciado do CFCH, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Antes de continuar, se eu começar a tossir aqui, eu peço desculpas porque eu estou saindo de uma recém-infecção de Covid, de alta na sexta-feira, então provavelmente estou ainda com tosse, então peço desculpas já antecipadamente. Bom, a nossa proposta de chapa, eu queria primeiro também justificar a ausência da professora Kátia. A professora Kátia foi para outro compromisso, a gente, dado tempo curto, a gente em alguns momentos a gente se divide, porque não dá tempo de visitar 59 unidades, mais centro, então a gente de vez em quando está se dividindo. Então peço justificar a ausência dela. A nossa proposta de chapa 20, reconstruindo a UFRJ, redesenhando a UFRJ, ela tem três eixos. O eixo da democracia, da autonomia e da diversidade. Acho que primeiro, então, eu preciso fazer uma caracterização do cenário político nacional, entendendo que, ao longo dos últimos 4 anos, a gente passou por um processo de desconstrução do país, um avanço de um projeto fascista. As políticas públicas que vinham sendo tocadas até então, até 2016, elas foram completamente comprometidas. A gente tem aí um aumento abrupto do número de armas, um desmatamento desenfreado, o aumento da violência sobretudo contra as populações pobres, pretas e pobres, um aumento, uma desconstrução da política para as mulheres, dos direitos humanos, enfim. A gente vivemos o negacionismo, a negação primeiro da pandemia, depois a protelação da vacina como um direito da sociedade brasileira. E nos últimos meses, em especial desde final de outubro, a gente vive um cenário de uma expectativa extremamente positiva, que é a eleição do presidente Lula, do governo do qual eu tive prazer, satisfação de votar, para reconstruir esse país. E é nesse cenário que a gente passa a falar de democracia, passa a falar de um processo onde é possível a reconstrução do Brasil, retomada das políticas públicas, retomada de uma agenda político-social para enfrentar a pobreza, enfrentar um conjunto de questões que estamos diante dela. Falar em democracia é falar sobre um processo menos abstrato e mais concreto. Eu quero especificamente falar da UFRJ. A gente entende que é um momento bem específico, bem propício para a gente pensar processos democratizantes, aquilo que a gente vem defendendo como radicalizar a democracia na nossa instituição. Ela passa por alguns aspectos. Acho que o primeiro aspecto é a gente pensar numa reconfiguração do Conselho Universitário. Aqui eu vou destacar um ponto específico, que é o Conselho Universitário esse que tem, fundamentado no Estatuto da UFRJ, que é um Estatuto dos anos 70, mas eu quero destacar especificamente aqui a necessária, que é combinado com um aspecto bem mais recente nosso, que é a gente incorporar de forma plena Caxias e Macaé nos espaços de poder. Em pese a gente ter criado o Centro Multidisciplinar de Macaé e termos um campus em Caxias, esses dois espaços não são completamente representados no Conselho Universitário. Por exemplo, Caxias, Macaé, que tem um centro, não tem representação dos adjuntos, associados e titulares. É preciso completar esse processo. É preciso completar um outro aspecto da
que a gente teve com democratização, que é trazer para o centro do poder, né, através dentro da estrutura, Macaé ou Caxias. Aqui eu posso desenvolver esse aspecto um pouco mais adiante. Um outro aspecto da democratização que a gente entende diz respeito a gente produzir um novo diálogo com os estudantes e com os técnicos. E a gente tem formulado a seguinte questão: acho que é preciso a gente construir no modelo da plenária de decanos e de diretores uma plenária permanente, né, quase no mesmo formato, entre os CAs e o DCE. Precisa a gente construir esse processo de diálogo permanente, de sorte que a gente tenha um espaço que não se, sobretudo com os estudantes, não se encontre só na crise, só no momento de crise. É preciso a gente trazer esses estudantes para um diálogo permanente com a reitoria, para não só resolver políticas, mas para construir políticas. Né? O mesmo vale para os trabalhadores técnico-administrativos. A gente entende que é fundamental também a reitoria construir um espaço que ela possa ouvir, possa dialogar, construir processos com os técnicos administrativos. Né? No mesmo aspecto da democratização, eu vou voltar a ele quando estiver falando da diversidade, né? É a gente ter clareza de que as transformações na universidade ela passam por uma mudança no currículo. E aqui, quando eu for falar da diversidade, eu vou falar como é que a gente está entendendo essa intervenção no currículo. É importante a gente falar em diversidade e também enfrentar a questão da evasão e retenção na universidade, de forma que a gente tenha uma atuação integrada da PR1, da PR3, PR5 e PR7, né? Como uma política que possa responder a esse conjunto de questões que não são, é um processo multicausal, mas é preciso a gente olhar nesse momento aqui pelo viés da democratização. O segundo aspecto do nosso programa, ele diz respeito à autonomia universitária, autonomia. E aqui eu vou dividi-la em dois aspectos. Um, que aparentemente é óbvio, que é a defesa da liberdade didático-pedagógica. Parece óbvio, mas não é. Se a gente considerar que nos últimos 4 anos a gente passou por uma tentativa de controle, de destruição da ciência e tecnologia, né? E o segundo foco ainda aqui é a defesa da liberdade de cátedra, que a gente sabe que foi um outro plano duramente atacado no governo Bolsonaro, né? A gente entende então essa afirmação ela tem o sentido de ser, na medida em que a ciência e a tecnologia tem que ser afirmada, a tecnologia tem que ser afirmada como um lugar, a universidade como espaço estratégico num projeto nacional de desenvolvimento então, da produção do conhecimento de todas as áreas. Então, a gente entende que é fundamental afirmar esse aspecto. O segundo aspecto da autonomia diz respeito à autonomia financeira. A gente entende aí que, primeiro, o que quer dizer autonomia financeira? E a gente está falando da nossa fonte de financiamento. E a gente entende que esse financiamento deve partir de três pilares, né, de 3 questões fundamentais. Um é o orçamento público, orçamento vindo da União. Segundo, são as emendas parlamentares, que têm sustentado, por exemplo, políticas no Fórum de Ciência e Cultura, têm sustentado políticas no hospital universitário, têm sustentado políticas em várias áreas da nossa universidade, né, algo em torno aí de, sem mensurar muito, uns 50 milhões de reais entraram no ano de 2022, fruto de emendas parlamentares só no aspecto direto. Saúde, como tem valores carimbados, que também vem pela via da emenda parlamentar. E o terceiro elemento são as receitas próprias. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um conjunto de espaços que são hoje cedidos, são espaços que são de uso da Petrobras, por exemplo, lá no Fundão. Né? Temos o prédio do Ventura, que é um espaço também que outrora rendia algo em torno de 50 milhões de reais ano para a nossa universidade, que é preciso a gente, então, justamente valores desse terceiro tópico, que saíram do teto de gastos, então a gente entende que eles precisam ser trabalhados. O que quer dizer isso também? Se a gente defende o fundo público, portanto, como um mecanismo de financiamento da universidade, a posição da chapa é de que
caminhos privatizantes não estarão na nossa agenda. A gente entende que a cessão de espaços a gente entende ser o Vivo FRJ, a cessão de espaços conforme pode ser e é muito mais do que espaço, cessão de espaço, Ventura, são questões que a nossa diretoria entende que não é o caminho. No mesmo campo da autonomia, a gente entende que tem um outro aspecto importante, que é a posição nossa contrária à EBSER. A gente entende que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela vem comprometer o nosso quadro de pessoal no médio e longo prazo, na medida em que a reposição do trabalho é feita pela CLT e não pela RJU. Isso vai no médio prazo e longo prazo comprometer o nosso pessoal. Quer dizer, hoje nós temos 10 mil servidores técnicos, né? Sendo 4 mil do complexo hospitalar, do hospital especificamente. A gente entende que uma política de adesão à EBSER vai diminuir no médio prazo esse pessoal. Compromete também na medida em que você precariza o trabalho de médicos, enfermeiros, né, o que vai, no curto prazo, pode comprometer os atendimentos. Nesse mesmo tópico, é importante salientar que o Conselho Universitário, no final de 2021, aprovou a abertura de negociações com a EBSER, mas o fato é que passados mais de 12 meses, até hoje nós não sabemos qual é a proposta da EBSER para a UFRJ. Quantidade de leitos, a proposta de qualidade de serviço, percentual de atendimento, né? Recomposição de pessoal, a gente não sabe. Então a gente entende que no estado atual não dá para você defender qualquer entrada da EBSER na universidade, porque ele sequer tem proposta. Então a gente entende que, e aí, obviamente, que na medida que você cede, ainda que seja for empresa pública de economia privada, né, de um aspecto privado, um aspecto bem específico conforme a EBSER, a gente perde autonomia política sobre o espaço do hospital. O terceiro tópico da nossa proposta de gestão, eu vou desenvolver alguns aspectos no decorrer do debate, diz respeito à diversidade. A gente entende que, primeiro, né, e aqui eu iniciei falando dos últimos 4 anos, iniciei falando da desconstrução do Brasil. Grande parte dessa desconstrução foi ocasionada justamente pelo conjunto de políticas públicas, no caso da universidade, que colocou para dentro da universidade pessoas pretas, pobres. Aqui no caso da UFRJ, algo em torno de 20% do corpo estudantil é de fora do Rio de Janeiro. Então é um processo de transformação sem parâmetro, sem comparação que aconteceu nos últimos 10 anos. Então é preciso a Universidade Federal do Rio de Janeiro buscar dialogar com essas transformações. Eu tenho falado que nós iniciamos sim um processo de inclusão, só que essa inclusão é incompleta. Ela é incompleta por quê? Primeiro que faltam alguns grupos falta uma política para alguns grupos. Cito, por exemplo, nós não temos uma política de ação afirmativa para pessoas travestis e trans. Nem entrar na graduação, nem na pós-graduação. Não temos políticas para pessoas, para a população quilombola, que só para você ter uma ideia, no norte do Rio, no noroeste do estado, aqui na região dos lagos, a gente tem mais de 10 quilômetros. Podemos ter pessoas com potencial para vir para a universidade, grupos vulneráveis. Estou citando esse exemplo. Mas a inclusão também é incompleta quando a gente olha alguns grupos que estão aqui na universidade, pessoas com deficiência, que a gente tem uma carência de acessibilidade, né, nas mais variadas manifestações dessa deficiência, né? A gente tem uma política muito acanhada para pessoas com síndrome de espectro autista. A gente tem uma política de incorporação desse segmento na universidade. É preciso a gente ter uma política de incorporação, portanto, plena, que dialogue com a universidade do século XXI. Mas não só isso.
A diversidade, ela passa por outros aspectos do nosso entendimento. Ela passa pela capacidade nossa de desenvolver uma política de permanência para além de bolsas. A política de cotas na graduação, política de cotas na pós-graduação. Cotas essas que têm a ver com bolsas, mas tem a ver com outros mecanismos. Por exemplo, com a saúde mental, que incorpora tanto o aspecto dos estudantes, quanto dos professores, quanto dos técnicos administrativos. Políticas de diversidade que enfrente questões como o racismo, o capacitismo, o etarismo. Preciso desenvolver política de saúde mental no conjunto da nossa instituição. Diversidade essa também que dialoga, voltando aqui, com a evasão e retenção. Já se sabe que um processo de evasão na universidade ele é causado primeiro pela questão socioeconômica, a falta de bolsa, de recursos. Mas também tem a ver com uma política de COAS, que possa fazer um acompanhamento devido aos estudantes. Nesse sentido, a gente entende ser fundamental que a gente retome um projeto lá de 2010 das coordenadorias das COAS, ou seja, que a reitoria, assim como a política da reitoria, ela comece numa integração, conforme eu disse, com a PR1, 3, 5 e 7, numa política integrada de ação, onde as COAS têm um papel fundamental, porque grande parte da retenção está acontecendo, e aqui em algumas áreas especificamente, salvo engano, aqui o CFCH e o CCJE têm um dos melhores índices de retenção e de evasão, mas ele não é muito pequeno em outros lugares, em outros centros, ele não é nada pequeno. A gente tem uma política, portanto, de estruturar as COAS, de fortalecer as COAS, onde a preocupação da reitoria é dupla. Primeiro, você, de fato, aumentar a taxa de sucesso. Ou seja, fazer com que o estudante pobre, negro, que é um dos fatores lá da permanência, entre e saia da universidade, e esse sucesso ele tem um aspecto financeiro da nossa matriz orçamentária. Parte da matriz orçamentária nossa está retida muito em função do aumento da retenção que nós temos na nossa universidade. Então é fundamental que a gente enfrente essa questão. Ainda no campo da diversidade, e aqui eu estou olhando um grande campo de diversidade, precisa a gente, no que diz respeito à pós-graduação, enfrentar de forma séria e de forma decidida a questão das cotas obrigatórias para pessoas negras na universidade. É preciso, portanto, a gente ter uma política de bolsas, e no caso ainda da pós-graduação, a gente tem outros dois aspectos que eu queria apontar para vocês aqui. É preciso a gente ter uma política de prospecção de novas áreas para pós-graduação. A gente tem na universidade a área socioambiental, que tem, por exemplo, um curso de mestrado profissional, precisa a gente fazer uma discussão do doutorado profissional, mas eu vou citar dois exemplos desse aspecto que são fundamentais para a gente, para apontar como exemplos. Um é no caso do CFCH. A gente tem a ciência política nossa tem mais de quase o tempo do IFIX. Quase um tempo, a criação dela é quase no momento que surge a ciência política no mundo, dos anos 50, 60, e nós não temos uma pós-graduação em ciência política, deixou de existir. Nós não temos um curso de pós-graduação de relações internacionais, no seu sentido da área. Então a gente entende que uma PR2 ela precisa produzir movimentos para fortalecer essas áreas, para que possa constituir programa de pós-graduação que tem massa crítica na universidade. Não se trata nem sequer de programas que são quase incipientes. São programas com corpo docente, com massa crítica. Então precisa a universidade fazer isso aflorar. Então, isso está no campo da diversidade, nesse grande guarda-chuva da diversidade. Ainda no campo da diversidade, a gente entende que é preciso uma política de valorização dos nossos técnicos administrativos. A gente tem uma política definida pelo nosso conselho universitário que enfrente a questão da saúde do trabalhador,
e aqui a saúde do trabalhador, ela é bifronte, né, ela pode ser discutida a partir dos docentes como a partir dos técnicos. Aqui com especificidade, né, a gente tem vários lugares, vários setores, talvez menos aqui no CFCH e no CCJE, mas setores com essa insalubridade que até hoje não foi resolvida. No hospital os números levantados, gente, tem mais de 1000 processos parados de insalubridade. Né? Então é preciso a gente enfrentar isso, a reitoria tem que enfrentar isso. Não é um caso de você deixar gente morrendo sem receber insalubridade, ou seja, há um processo aí em curso. Né? Há um processo em curso da CPST, né? Que é um outro gargalo nosso que precisa a gente ter uma política muito clara sobre isso. Então isso tudo expressa um conjunto de questões, né, que eu estou falando da diversidade, que entra na seguinte questão para eu concluir a minha apresentação. Primeiro, esses pontos não são pontos isolados, a gente não está tratando como escaninhos. A gente está falando de democracia, é um escaninho, autonomia é um escaninho, ou diversidade é um escaninho. Não existe diversidade se você não tiver democratização. Ou seja, a expansão da nossa universidade para o interior do Estado, né, é uma política de democratização que diversifica nosso corpo discente, nosso corpo docente, nossos corpos de trabalhadores técnicos administrativos. Então é fundamental que a gente perceba que a ação democratizante ela impacta na diversidade e vice-versa. Não existe diversidade se não tiver orçamento. Né? Portanto, é preciso a gente garantir, buscar a defesa incondicional da recomposição orçamentária. Preciso buscar mecanismos que garantam o custeio das nossas estruturas, né? Que garantam os nossos prédios que estão com falta de segurança, com as mais diversas mazelas. Né? É preciso olhar a diversidade e entender que ela está vinculada, portanto, ao orçamento. Não está desvinculada. Eu até diria que não à toa, o nosso orçamento está fragilizado muito em função do caráter que assumiu a universidade no Brasil. Um caráter mais democratizante. Portanto, uma perda de interesse de alguns segmentos da sociedade em relação à nossa universidade. Então, esses três tópicos não estão desacoplados. Eu quero finalizar, eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas quero finalizar, apontando que... Eu já falei? Eu quero apontar, para finalizar, né, se esses pontos não estão desacoplados, é preciso a gente então fazer uma questão fundamental que eu queria fechar a minha fala. A construção desses novos processos passa de forma fundamental pelo redesenho da universidade. Uma universidade antenada com o século XXI. A gente não está falando mais de uma universidade dos anos 90, com práticas ultrapassadas, com práticas que afirmavam uma certa dada hierarquia. Está se propondo aqui um redesenho da universidade, onde as relações serão mais horizontalizadas. Está claro para a gente que a relação entre docentes, técnicos administrativos e discentes tem que ser relações mais horizontalizadas. Uma universidade antenada com o século XXI não pode abrir mão do aspecto da diversidade. Ou seja, uma universidade, e aqui eu falo diversidade na sua mais plena realização. Uma universidade do século XXI não pode abrir mão do aspecto da generosidade, do compromisso dela com o desenvolvimento humano. Ou seja, a ciência e a inovação tem que estar voltada para a resolução dos grandes problemas da sociedade brasileira. A ciência e a tecnologia tem que estar voltada para a construção da nossa autonomia enquanto nação, mas sobretudo olhando para os segmentos pobres da sociedade. Para enfrentar a pobreza, enfrentar o aquecimento global, enfrentar os povos que historicamente foram marginalizados. Então, essa é uma universidade do século XXI. E a nossa universidade, que tem uma vocação para isso, uma vocação para pensar o Brasil, uma vocação para pensar a ciência e tecnologia, que ela nasceu com essa vocação,
ela não pode abrir mão de estar dialogando com o seu tempo presente. Não pode abrir mão de pensar a sua relação com o Andifes, com o MEC, com o Brasil. E se eu disse lá no início que vivemos um novo momento, é preciso essa universidade dialogar com esse novo momento, com as novas demandas, com as novas questões. Nesse sentido que nós temos falado em redesenhar a UFRJ. Mais democracia, novos processos, novos arranjos democráticos, afirmar autonomia, ou seja, afirmar um processo da universidade baseado no artigo 207 da Constituição, exerça plenamente a sua autonomia didático-pedagógica, a sua autonomia de cátedra, liberdade de cátedra, a sua autonomia financeira, e que, numa universidade sustentada, iluminada pela Constituição da República Federativa do Brasil, possa produzir a diversidade na sua plenitude. Essa é a universidade do século XXI. Esse é o redesenho da universidade que a gente está falando quando propõe a construção de uma chapa para os próximos 4 anos. É isso. Obrigado, Tranquilo. Queria então, para a segunda parte, para a segunda etapa desse nosso encontro, eu pergunto aos conselheiros, às conselheiras, Fábio Espírito, Sandra, Valquíria. Você é a primeira a falar, Flávia. Ela não conseguiu ter falado. Obrigada, então, bem-vindo, espero que tenha se melhorado, o Covid, seja pleno. Faço votos. A minha questão é que todo plenário público aqui da nossa instituição, eu coloco essa questão porque eu sou avaliadora do MEC e também sou da gestão pública. A gente tem já tivemos vários, em especial no nosso IPU, né? Eu sou Renata Bastos do IPU, a questão do impacto sobre momentos que a gente tem vivido aqui no FRJ de focos de incêndio, né? Então, a minha preocupação, como avaliadora, né, que eu sei que há a possibilidade de ter mapas dentro das salas de escapamento. Eu acho isso uma necessidade. Por outro lado, né, eu sou economista, não estudei aqui, mas eu tenho alguns professores que são professores de inclusive o próprio Fred, né, professores novos. E minha preocupação é a questão orçamentária, eu sei, em plena certeza, eu acho até muito otimista vocês esperarem, né? Você sabe disso, né? Os economistas sabemos só porque estamos ouvindo, né? Não vejo a longo prazo grandes orçamentos. No entanto, na gestão, eu sei, né, que já fui gestora, há possibilidades de trocas dentro da própria gestão. Então, a gente tem o tema da extensão, então eu penso, né, é uma ideia que se poderia, né, consultar as engenharias, né, e utilizar-se, né, das horas de extensão que os alunos têm que fazer para pensar esses quadros, por exemplo, né, cenários que são necessários, né, dentro de toda a estrutura da UFRJ, porque a gente está, agora há pouco teve um CT de novo, mesmo com as brigadas, e o colega colocou, né, que mesmo tendo brigada dentro, não tem fora. Então, acho que uma coisa assim, urgente, a gente agora está começando a organizar o Pensando da UFRJ, a gente vai exibir vários adolescentes de escolas públicas e privadas, e vamos ter brigadas, sim, mas não temos, por exemplo, treinamento. Então, não sabemos como vamos, se por acaso tiver um momento como esse, né? Então, é uma preocupação, eu acho que a gente eu acho que a gente não tem orçamento, mas a gente tem possibilidades criativas dentro da gestão pública, dentro da possibilidade que a gente tem da comunidade mesmo. E aí, você mesmo colocou dessa aproximação com os estudantes têm que fazer horas de extensão para se formar. Então, é uma possibilidade que eu tenho colocado aqui, mas a minha questão é essa, a preocupação com a questão da segurança em relação à prevenção dos incêndios nos nossos prédios. Muito obrigada.
Muito obrigado por vir aqui apresentar a questão eu vou comentar com a Renata, vou falar dessa que ela já falou, mas realmente não dá para ser muito otimista em relação à composição sanitária dos próximos anos. Temos que procurar. Isso eu acho que é uma questão de soluções alternativas. Uma questão que a universidade, mesmo quando ela tem a gente já teve, não conseguiu fazer. Certo? A gente tem, como isso está lá no fundão, são prédios inacabados. E todo gestor dessa universidade, no momento, né, o Fabrício aqui, o próprio do CFCH, né, NFDH, o Flávio, o Bolonha, todo mundo aqui já passou por isso. Uma hora que esbarra em obstáculos que são obstáculos internos da universidade, alguns deles claramente internos. No que diz respeito a obras, no que diz respeito à parte de internet, certo? A gente, então, precisa, eu acho que na nossa discussão, por exemplo, para você, termos de gestão da universidade, como você pretende alterar a gestão, melhorar a gestão para permitir que a gente supere esses obstáculos quando e se nós tivermos dinheiro para gastar com nada. Mais uma pergunta, você responde, a gente faz a ação. A pergunta não é mais uma solicitação para que você mantenha um olhar acolhedor e proativo em relação a algum segmento, algum pedaço do limite que está lá no fundão. Literalmente, um curso de defesa está sem local, né, espaço físico, para os alunos, que é o principal, né, espaço para dar aula, muito menos os administrativos. E a outra questão eu também gostaria de ressaltar é sobre a integridade do pesquisa. Então, tecnicamente, não só na pesquisa, mas também na extensão, no ensino, a gente vai ter muitos desafios com essas novas tecnologias. E se não tivesse um olhar atento para isso. Tá. Renata, esse tema da questão da segurança, em especial voltada para a questão dos... Segurança, eu diria assim, no aspecto dos incêndios, da manutenção, esse é um ponto que eu confesso para você que estou muito atento e preocupado no sentido de estar buscando soluções. Eu acho que você apresenta aí já dá algumas pistas que a gente tem inclusive defendido para outras áreas. Vou citar um exemplo que eu acho que são combinações que a gente pode abrir o diálogo, abrir o guarda-chuva para a gente voltar à questão da segurança. Inovação, por exemplo. A gente tem um debate sobre inovação, a gente entende que, por exemplo, a inovação precisa a gente ter um olhar mais generoso para a questão da inovação social e tem experiência na Baía de Guanabara, por exemplo, que envolve a população ribeirinha ali da Bahia, população da Maré, coleta de lixo. São combinações da universidade com a sociedade, com o entorno dela. Aqui no caso não são os estudantes de extensão que você está apontando. Eu também tenho a mesma preocupação sua, sobretudo aqui no Palácio, nos espaços mais delicados. Eu preciso fazer já tem um mapeamento da universidade com relação aos espaços mais delicados. Que o Palácio, o Largo São Francisco, a FND, mas não só. Não só. No caso do fundão tem um problema da elétrica. A gente sabe que grande parte dos problemas do CT, por exemplo, é problema de elétrica, de sobrecarga da rede. Então é preciso a gente, ao mesmo tempo que eu acho que a ideia dos mapas são caminhos que ajudam
até porque são rotas de se fazer processo de rotas de fuga e garantir, né, assim como os extintores, garantir que esses instrumentos funcionem, né, a rota de fuga e os extintores, é preciso também enfrentar a outra questão, que é a infraestrutura justamente da rede elétrica, né, que é um problema que a gente tem colocado. Eu hoje estava dialogando com colegas do CT, a gente vai enfrentar isso a gente vai buscar meios, tem a CIP, por exemplo, que a CIP tem eu não sei hoje o valor que tem hoje na CIP, essa informação não obtive ainda, né? Pedi, mas não obtive. Mas tem um valor da universidade e da CIP. A gente precisa fazer projetos que foi igualzinho o LIG, né? O LIG foi um projeto que a universidade só assumiu, foi para o... Isso. Custo direto de projetos, que é um valor que os projetos de captação de recursos eles colocam para a universidade, hoje, sobretudo na Competec, né? Então, só para você ter uma ideia, o LIG estava na ordem de 9 milhões. Você está imaginando que tem aí um valor de uns 20, estou aqui sem ter essa informação mais precisa, mas um valor considerável lá da CIP, uma das propostas nossas é a gente buscar desenvolver projetos onde a gente possa utilizar esse recurso para manutenção de espaços comuns. Por exemplo, a questão elétrica, a questão da rede de Wi-Fi. Então a gente entende que são projetos que a gente está ainda formulando, que podem trazer um retorno comum ao conjunto da universidade. E a questão da segurança, que aí eu falo, combina elétrica, mais essas saídas quase emergenciais, que a gente entende ser fundamental de ser enfrentada eu diria assim, num curto espaço de tempo. Ou seja, quando eu falo curto, é em 6 meses. Eu não estou me iludindo que eu vou sentar na cadeira do reitor e a coisa vai acontecer. Precisa a gente ter um espaço de elaboração. Recentemente, eu e o Flávio tivemos uma reunião com um colega que está trabalhando uma questão de segurança dos prédios históricos, por exemplo. Eu preciso retomar essa conversa e ver lá um custo de bombeiros hidráulicos, estava um custo muito alto, mas são questões que já estão na agenda da reitoria. Então a nossa política é a nossa orientação é manter essa política, que a gente entende que não tem que ser alterada, né? Aquilo que é bom, não existe reitoria para a gente que vai desconsiderar o que está sendo feito. O que está bom, né? Não existe essa coisa de desconstruir. Assim como a gente tem falado em manter parte das equipes das PRs. Não faz sentido você chegar lá e produzir terra arrasada. Pelo contrário, a nossa posição é garantir que a equipe continue, garantir que o trabalho, que o conjunto de atividades ali desenvolvidas continue. E acho que essa é uma questão para segurança. Eu concordo que eu não quero vender facilidades, não estou vendendo facilidades no sentido do orçamento, né? Mas eu queria também retomar a questão do compromisso do governo federal de recompor o orçamento de 2019. Foi promessa de campanha. Observe que eu não estou falando de aumento de receita, é recomposição. Né? O nosso compromisso, a nossa tarefa é ir junto ao Andif e o MEC exigir que se honre o compromisso. E olha, gente, eu fiz um levantamento recente agora, eu fiquei na licença de Covid, eu não fiquei à toa em casa, né? Eu fiquei fazendo dever de casa. A nossa perda de 2015, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2015 até 2022, foi da ordem de 800 milhões de reais. Um montante que nós deixamos de receber. Tá? Estamos falando desse dinheiro todo? Não. Estamos falando da recomposição de 2019 para cá. Então, é preciso a gente reivindicar do governo federal a recomposição que ele se comprometeu. Né? De maneira independente. Aqui entra a questão da autonomia. Uma reitoria que seja autônoma, ela tem que ser independente para cobrar aquilo que foi prometido. Isso não é a favor. Isso não é coisa de amizade, isso é coisa de compromisso institucional que o governo assumiu. Né? Há um compromisso do governo federal, em fevereiro desse ano, portanto já na gestão Lula, de levantamento para retomada das obras paradas.
É preciso a gente colocar na ordem do dia esses prédios citados. O Reúne, se não me engano, são 11 obras paradas, 11 ou 14 obras paradas. Preciso a gente retomar isso e priorizar o que é prioridade. Eu particularmente manteria a prioridade de ordem que está lá, foi estabelecida lá na gestão do LER, sem mudar. O compromisso assumido para mim é compromisso assumido. Ok? O Fábio pergunta como pretende melhorar a gestão, sobretudo, eu acho que a primeira coisa, Fábio, acho que valeria a pena a gente fazer um balanço do que foi o Reúne. O Reúne tem duas faces, né? Tem a face da expansão do número de vagas, aí, combinado aí com obras, né? Eu acho que o dever de casa nosso da expansão de vagas foi positivo. É uma conquista da sociedade brasileira, a expansão de vagas. Mas eu acho que cabe a gente fazer um balanço justamente desse processo que foi o outro lado. E grande parte desse problema foi de gestão, não foi de recurso. Eu concordo com você. Nesse sentido, me parece importante a gente, primeiro, fazer essa autocrítica. Né? A universidade fez essa autocrítica. A gente não foi, nós erramos em algumas coisas. Né? Eu acho que um dos problemas da gestão passa pelo ETU, nosso escritório técnico. A dimensão do tipo de obra normalmente não é adequada para uma universidade do tipo UFRJ no Brasil. Precisa de pensar em prédios mais modestos. Cito o exemplo do Paliteiro. O Paliteiro tem lá esquadrilha da Alemanha. Tinha um projeto, um negócio extremamente sofisticado que a gente acha legal, importante, mas não se adequa à nossa realidade. A nossa realidade está mais para a UF, Renato, né? Aqueles prédios lá do Graguatá que eu estudei, prédios que são fáceis de você fazer manutenção, do que um prédio totalmente sofisticado. Então a primeira questão passa pela questão da gente ter a humildade de fazer projetos execuíveis e que a gente possa, portanto, dar respostas rápidas. Já tem modelos aqui na universidade. Já tem modelos que a gente pode estar executando. Eu acho que passa. A gente tem agora esse cenário bastante difícil, né? Mas, segundo inclusive pleito da Antifes, há um potencial de. Eu não sei, nesse momento, eu não sentei na cadeira de reitor ainda, não posso ter essa informação precisa, mas há uma discussão entre os reitores de ter um Reúne 2. Né? A gente vai repetir os erros do passado? Né, de sair planejando grandes obras. Eu, particularmente, tenho defendido que a gente seja um pouco mais modesto. Eu acho que temos que enfrentar a construção de alguns prédios. Macaé. Precisa a gente enfrentar a questão de Macaé. Né? Caxias. Enfrentar Caxias. Aqui no nosso campinho, precisa a gente enfrentar o espaço para o IRID. Se a gente resolver a questão do IRID, a gente traz o curso de defesa para cá. São coisas de médio e longo prazo, mas observe que é preciso a gente projetar isso. Colocar não é esperar o governo falar, é começar a pensar projetos execuíveis. Eu acho também, Fábio, que a gente vai ter que, no campo da gestão, e aqui eu estou falando muito descendo a miúde também, a gente enfrentar os problemas. Qual é o grande gargalo orçamentário? Nós temos dois gargalos orçamentários. Um que a gente não pode abrir mão dele, e o outro que a gente pode melhorar. Estou falando do orçamento, né? Acho que o que a gente não pode abrir mão dele é a segurança. A gente, inclusive, diminuiu a segurança patrimonial, né, dos nossos prédios. Precisa aumentar ao invés de diminuir. Mas tem uma que a gente tem que enfrentar, que é o gasto de luz. Né? A gente tem um problema sério, acho que quase 40 milhões por ano no nosso orçamento de 322. Ou seja, algo em torno de 15% do nosso orçamento é gasto com energia elétrica. Porque não temos modernização. Nossos equipamentos não são modernos. Segundo, a gente precisa pensar em forma de sustentabilidade. Né? A gente pensar em instalação de equipamento, de placa de energia solar, né? Um projeto de médio prazo que vai reduzir o nosso consumo. Né? Fazendo isso, você vai ter 10% do orçamento economizado, são 4 milhões.
3 milhões de reais, você já começa a solucionar parte da reposição, da manutenção do nosso custeio, por exemplo. Né? Então, são questões que eu vislumbro, Fábio, aqui muito no sentido projetivo. Tá? Por fim, Sandra, eu digo para você o seguinte, Sandra, se tem uma coisa que para mim vai ser cara na gestão da reitoria, vai ser o olhar, duas coisas caras. Um é o olhar acolhedor. Acho que uma universidade, ela é feita de pessoas. Não existem ideias no vazio. Quem produz ideias, conhecimento são pessoas. Né? Sejam elas aquelas diretas, né? Pessoas, né, que estão produzindo conhecimento, que são os docentes, na sua maioria, mas não só. A gente sabe hoje que o nosso corpo técnico administrativo ele é um corpo extremamente qualificado, que produz conhecimento na extensão, na lato sensu, na pós-graduação, né? Assim como os estudantes. Mas o nosso processo é feito de pessoas, então precisa uma reitoria ter esse olhar generoso, acolhedor para os problemas que porventura possam aparecer. Daí que eu tenho defendido fundamental ter uma reitoria. A reitoria que não assente situações de racismo, de sexismo, homofobia, ela tem que chamar para si a resolução desses problemas. Em que sentido? Se existem pessoas reclamando na ouvidoria, precisa ter um lugar de vazão para isso. E não é mandar para o decano, mandar para o diretor resolver, não. Se tem denúncia, as pessoas estão dizendo que aquilo é importante, a reitoria tem que entender que aquilo é importante. Né? É preciso ter um olhar acolhedor para outros dois aspectos. Você dizia do curso, né, de defesa. É preciso a gente também ter um olhar acolhedor para os nossos terceirizados. Hoje, uma universidade não sobrevive sem os trabalhadores terceirizados. Eu preciso ter um olhar acolhedor, que os acolha. Né? São pessoas, tem um rosto, tem uma expressão humana disso que a gente não pode abrir mão. São trabalhadores que compõem parte é o quarto, né, o quarto componente do nosso espaço universitário. E um olhar acolhedor, sobretudo para aquele público quem está na universidade, que são os estudantes. Né? A gente tem que ter uma política para o pessoal, docente e técnico administrativo, e tem que ter uma política de acolhimento para os estudantes, não só calorada. É preciso, né, ter espaços para a questão das mulheres, questão das pessoas com deficiência, né, dentre outros. A gente tem essa capacidade de cuidar das pessoas. Né? E não perder de vista o cuidar do espaço. Né? Não adianta ter um espaço que todo mundo está bem cuidado e está a grama crescendo no campinho. Né? A gente também tem que ter esse olhar generoso para os nossos espaços acadêmicos. Não adianta ter uma universidade todo mundo feliz e cair no teto da cabeça. Né? Então, acho que é um outro olhar que a gente entende ser fundamental. Isso é rápido? Não, não é rápido. Ninguém está vendendo facilidade aqui. Tem consciência dos desafios que nós temos pela frente. Agora, também nós temos disposição, a chapa vista tem disposição para construir processos. Eu quero concluir, eu acho que o Flávio já está ali. Tá. Eu queria concluir, né, justamente nessa etapa com o nosso grande desafio é produzir processo de audição, de ouvir. A gente não está pensando em processos de horizontalizantes e vem a reitoria mandando pacotaço, não. A gente está querendo construir processo de diálogo. Daí, por exemplo, a gente retomar a plenária de decanos e diretores, ser itinerante e ser espaço de debate político. Né? A pandemia acabou com todo mundo. Do ponto de vista objetivo, prático, todo mundo no presencial. Por que a plenária de decanos e diretores não é presencial? E itinerante? A gente começa a conhecer as mazelas. Eu me lembro, né, Flávio, quando a gente fez a posse da nossa decania lá no colégio de aplicação, muita gente não conhecia o CAP. Né? Eu não conhecia o auditório do CAP, que é uma sala de aula adaptada. Né? E a gente tem outras realidades. Mas é preciso os diretores conhecerem, até porque para entender quando alguém diz que não tem professor, diz que está com um problema com o teto caindo na cabeça. Né? Então acho que é preciso de voltar a esse espaço da itinerância e voltar, que eu tenho dito, a ouvir um pouco mais. Né? Esse processo foi rompido em parte da nossa universidade.
mais uma rodada, nós temos aqui mais uns 15 a 20 minutos. Nós tínhamos a Valquíria, a apresentação. Bolonha, mais alguém? Valquíria, Bolonha, depois o Vantu responde e fazemos as apresentações. Tá. Eu vou primeiro só fazer um comentário. Você comentou aí no início da sua fala, né? Que a política para prevenir autistas aqui é acanhada. E aí eu vou te dizer ainda esse eu tenho, né, até hoje, uma aluna autista do CT, descobriu a disciplina de humanas, né, humanas na publicação. E, assim, é uma dificuldade todo semestre, é onde eu continuo procurando para ajudá-la se ela está lá na Poli, né? Então, realmente é um problema. O Flávio, passado, conseguiu uma reunião com a DIAC aqui para a gente, né? Explicou bastante coisa, foi uma ajuda, um esclarecimento, mas resumo da ópera. A gente viu que não tem muita solução mesmo, porque não tem funcionário dentro do DIAC para ajudar nessas questões. Sem contar o despreparo nosso, de docentes, eu incluo, em lidar com essas pessoas, né? A gente soube depois disso, inclusive, que temos professores do espectro autista muito P10 e que, né, a gente, como docente mesmo, nem sabe lidar bem com isso. Né? Mas a minha pergunta é mais nesse sentido, da mesma pergunta que eu fiz em consideração, né? Nesse sentido da consideração que eu fiz para o outro estado, é sobre a questão da PR4 e a importância que eu enxergo hoje como professora de gestão de pessoas, de especialização de gestão pública, né? De uma renovação mesmo das políticas relacionadas ao pessoal, né, na UFMJ. A gente teve muito problema com a CPPD, a gente tem algumas questões muito sérias de comunicação mesmo com a PR4, não só nos casos que eu precisei, né, comunicar com a PR4, você acompanhou essas coisas, né, mas também de colegas nossos hoje que precisam, que já vão para a PR4, precisando de acolhimento para discussão sobre coisas de remoção, direitos, né, que o judiciário vai garantir, e que a outra universidade responde muito mais rápido, e a nossa PR4 aqui me parece que não está nem sabendo do que está sendo dito, né? Então, assim, eu vejo pelos meus colegas o tanto que existe um problema muito sério com relação à questão da PR4. Por mais que eu entenda que não é possível desestruturar completamente numa renovação, mas é preciso ter um olhar diferenciado para essa gestão de pessoas, que hoje em dia tem tanto estudo, a gente tem tanta informação aí sobre novas formas de gestão de pessoas, principalmente na universidade, para olhar as competências, e a gente, enquanto docente, fica essa coisa, né, presa, como se fosse uma sentença de morte, passou um concurso para aquele lugar, fica ali, a gente é mal aproveitado de certa forma, e na hora que a gente precisa da PR4, ela é sempre reativa e mal reativa, né, no sentido dessas emoções, das progressões que a gente tem que fazer. Então, é isso. E já aproveitando, então, fazer um gancho com relação ao próprio MEC em si, um pedido meu, aí sim, de um olhar meio de pesquisadora em questões de gênero, da importância de como o CRM precisa integrar também em algum aspecto esse acolhimento numa PR4. Eu sei que hoje tem a política da autoria da mulher e achei a construção dela muito interessante, mas como isso vai ser? Porque a mulher precisa desenvolver, ela está lá, mas enfim, como isso vai ser para as docentes mesmo, sabe? A gente escuta e ouve falar e vê, né, muitos casos de assédio moral, enfim, nas relações interpessoais na UFMJ, talvez por essa questão de verticalização, não sei, mas como que a autoria da mulher vai integrar isso tudo para que ela não seja mais um instrumento. A gente tem o CRM, que é a autoria da mulher, agora vai ter o CROM lá, da hora facial da CCS. E aí, como é que isso tudo vai dialogar? Obrigado, professor Flávio. Um prazer, Carlos Gomes, obrigado pela sua presença. Tem duas perguntas. Diante da diversidade de variáveis que ela está apresentando, estou aqui do ponto de vista da logística, da manutenção, do ponto de vista visual, do ponto de vista
gostaria de saber, desta candidatura, qual será a prioridade? Por exemplo, eu falo no terceiro ponto, diversidade e acolhimento. A FLB é o maior contingente de alunos discentes curso único da universidade. Eu recebi até o semestre passado 93 PCDs, sem capacitação para os meus professores, com uma necessidade de readaptação logística de R$600 mil. Enfim, nós fazemos milagres, né? Enfim, para acolher os PCDs, que para mim é uma questão pessoal muito importante. Então eu pergunto, qual será a prioridade dessa gestão diante de tantas necessidades na universidade? Porque não adianta eu ouvir, né, o novo gestor apontando o passado da UFRJ. Já foi. Mas hoje nos encontramos com uma infinidade de desafios e de necessidades, inclusive orçamentárias. Eu acompanho aqui o Fábio. Eu acho que não vamos ter essa recomposição assim tão fácil de 800 milhões nos próximos 10 anos. Então vamos ser realistas. A gente vive com o cobertor que temos. Cobertor que temos, fazendo um cálculo geral, então, talvez 30 milhões sobrando para cuidar de tantas coisas. Eu queria saber qual será a prioridade. Pessoas, PCDs, pessoas, logística dos imóveis, enfim, o que será? E a minha segunda pergunta é: o que a candidatura do senhor, a chapa do senhor, pretende em termos de imagem da UFRJ para a sociedade brasileira? Nós sofremos um desgaste enorme ao longo desses últimos 5 anos dessa gestão federal. Então, eu conheço pessoas, afirmo pessoas importantes, ilustradas, que afirmam que a universidade pública é uma universidade que é uma fornalha de dinheiro. Custo enorme para a sociedade, precisa ser repensado. Como é que a UFRJ pode rever essa imagem, se apresentar novamente à sociedade de forma a ser receptiva e de forma de a sociedade reconhecer o verdadeiro valor da UFRJ? Estou aqui notando. Bom, Valquíria, quando eu levantei a questão do síndrome de espectro autista, eu tenho consciência de que essa questão ela está naquele campo da inclusão incompleta. Né? A gente é muito incipiente a nossa política, e eu, inclusive um colega nosso, apoiador da chapa, tem dialogado muito com a gente nesse aspecto, que na verdade é um tema, inclusive, tem uma colega nossa que chama de tema maldito, né? Que é aquele tema que ninguém quer tratar muito, né? Maldito no sentido do, que não se quer falar muito. Né? Mas eu quero falar sobre isso. Quero falar e eu entendo que é importante a gente falar sobre isso. Não só porque é importante para a universidade, mas é importante para a sociedade. Se é importante para a sociedade, é importante para a universidade que faz parte da sociedade. Acho que a gente tem que buscar meios como tem hoje os facilitadores, né, a equipe que tem hoje construindo esse caminho, precisa de responder essas questões na medida do possível. Eu também não tenho ilusões de que isso vai chover equipe aqui, mas é preciso a gente enfrentar isso. Né? Quando eu falo da manutenção do que está funcionando, Valquíria, é o que está funcionando. Eu acho que precisa há um consenso. Se tem um setor na universidade que andou para trás, foi a PR4. Né? Andou para trás no sentido da política. Não das pessoas que estão lá trabalhando, mas a política andou para trás. Então é preciso a gente enfrentar essa questão e recompor a política de acolhimento, de tratamento, de tratamento das questões. Eu tenho claro isso também. A gente tem conversado muito sobre isso na nossa proposta de gestão. Como integrar a ouvidoria da mulher? Eu tenho um receio. Quando eu disse a questão, por exemplo, do acolhimento, eu disse que do acolhimento não, eu disse a questão da retenção, eu disse que precisa de produzir integração. Né? Eu não propus criação de outro espaço. Acho que é o mesmo caso aqui.
A gente vai criando, duplicando os processos, e quando eu disse que é preciso a reitoria chamar para si algumas questões, ela tem que jogar responsabilidade nos entes que deveriam estar ocupando esse espaço. Né? A questão, isso tudo em diálogo, não existe determinação. A gente dialogar com o CRN, dialogar com a ouvidoria da mulher, dialogar com a Câmara de Políticas Raciais nos casos de racismo. Né? Então é preciso a reitoria ter esse papel de não ficar jogando. Acho que é o papel do articulador, de um agente que vai articular e dar solução, buscar um caminho para solucionar os problemas. Na sua questão, eu vou começar pelo segundo ponto, Polônia. Eu vou começar com uma certa provocação no seguinte sentido, né? Provocação no sentido, no bom sentido, né? Não é provocar, obviamente não é provocar, não me cabe aqui provocar, né? Eu acho que a primeira imagem que a universidade tem que passar para a sociedade é que ela é uma universidade que dialoga com essa sociedade. Dialoga. É uma imagem que dialoga no seguinte aspecto: em que medida ela está antenada com os problemas da sociedade. Né? E aí, a discussão da Chapa 20 é uma discussão. Vou dizer todos os nomes. A universidade tem que dialogar com a diversidade de pessoas pretas no espaço de poder. A sociedade pede isso. Qual a nossa resposta? Qual a nossa resposta para isso? A gente quer produzir um diálogo, uma imagem. Qual é o sinal que nós vamos dar nessa eleição? Qual é o sinal que nós vamos dar nessa eleição? Estamos diante de uma opção. Essa imagem que está sendo disputada na sociedade. E a universidade é essa. A imagem de você ter uma reprodução do status quo, ou a imagem de uma universidade que aceita a renovação e se antene com o século XXI? Uma questão. Essa imagem a gente pode na urna renovar ou não. Eu acho que a universidade ela tem que produzir um processo permanente de debate com a sociedade, com os grandes problemas. Ela fez isso. Na pandemia, por exemplo. E eu não digo só as respostas de soluções médicas, não, soluções de enfrentamento direto à pandemia, não. A universidade dialogou com as favelas do Rio de Janeiro. Chamou as favelas, o FRJ, a PUC, o Fiocruz, chamaram, fizeram o Mais Alerta, fizeram a Covid das favelas. Chamando as favelas para discutir a pandemia. Então esse diálogo existe. Eu acho que o papel do reitor, e eu vou ampliar mais uma questão, eu acho que a gente não responde isso, Bolonha, de forma isolada. A universidade não é uma ilha. Ela pode estar numa ilha, mas não é uma ilha. Eu acho que a gente tem que buscar uma interação com a Unirio, com a UERJ, voltar a estabelecer com esses entes públicos de instituições de ensino, diálogos e atuações permanentes, para justamente desconstruir essa visão, de fato, que a gente tem uma fornalha. Então, e não é uma solução da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não. Você tem que ter capacidade justamente de mostrar esse diálogo. Eu estou disposto a isso. Estou disposto, enquanto reitor, a chamar o UERJ, chamar os entes a Unirio, a Federal do Fluminense, a Federal Rural, para a gente construir caminhos coletivos, caminhos comuns de diálogo com a sociedade. Eu quero pôr chancela da Universidade Federal do Rio de Janeiro para discutir os problemas da cidade do Rio de Janeiro, do IPUR, da área de saúde. Eu pego um exemplo, recentemente a gente teve a crise, a notícia do genocídio de Yanomami, Qual foi o lugar que a nossa unidade se colocou na questão dos Yanomamis? A gente tem aqui uma área de medicina extremamente avançada para doenças negligenciadas. A gente tem aqui uma área de museu nacional extremamente que pode discutir as questões dos povos originários, que poderia estar debatendo esse tema. Oferecer para a sociedade os nossos serviços, chamar os nossos médicos, a reitoria tem que liderar isso.
A gente quer melhorar a nossa imagem, é a reitoria ter um papel de liderança. Não é um núcleo, não é um grupo de pesquisa, não é a reitoria chama para si. Chamar a sociedade, chamar um outro aspecto importante que eu vinha desenvolvendo na decania, que era um projeto que a gente iria começar no ano que vem, nesse meio de ano agora para o ano que vem, é criar o Conselho da Sociedade. A Universidade Federal do Rio de Janeiro chamar, eu estava falando no âmbito aqui usar o modelo aqui do âmbito do CFCH. Aí nossa ideia era convidar o CCJE, convidar a Associação de Moradores, convidar o hospital, aqui o Rocha Maia, convidar o Rio Sul, para a gente buscar soluções comuns aqui de segurança, por exemplo. A segurança não é resolução. E aí onde entra o diálogo da sociedade? É você ter capacidade de se dispor a liderar esses processos. Então a UFRJ ela tem condições de fazer isso. E o que eu quero fazer como reitor é isso. Essa colaboração. E aí, Bolon, eu queria colocar uma outra questão. Né? Eu não olhei para o passado. A minha fala não foi olhar para o passado. A minha fala foi fazer um estado da arte e olhar para o futuro. Olhar para o futuro. O que eu falei aqui? Fiz uma análise dos últimos 4 anos e disse quais são os nossos desafios futuros. No campo da democracia, no campo da autonomia e no campo da diversidade. Eu não olhei para o passado. Em que pese tem muitas críticas. Mas eu quero que seja propositivo. Quero que seja um reitor que não tenha medo de fazer balanço do passado, não pode ter medo disso, né? De reconhecer os erros e os acertos, mas a gente tem que olhar para o futuro, sim. O nosso projeto de reitoria é um projeto de futuro. Uma universidade, se eu disse que é do século XXI, é uma universidade que consiga dialogar com o presente e com o futuro. É a gente revisitar o PDI, o nosso PDI, e inserir lá no nosso PDI a tarefa de colocar cotas para pessoas travestis e trans. É futuro. Isso não é passado, é futuro. Se eu estou falando em política de permanência, né, eu estou falando de você ter garantias de políticas de alojamento para graduação e para pós, ampliar a política de bolsas, mas ter clareza de que nesse momento não é possível, porque inclusive há um risco de ter um apagão de bolsas na universidade, se elas não forem ampliadas, né, se o orçamento não aumentar. E aí vem a questão da prioridade. Prioridade número 1, orçamentária. É a gente garantir que a política de bolsas continue existindo. Há um risco. Eu vou apontar onde está o risco. Nós aumentamos o valor da bolsa. Acompanhando o CNPq, nós aumentamos as bolsas, certo? O valor das bolsas permanece. Né? Ocorre que há um risco nosso de no meio não ter edital para o segundo semestre. Há um risco. É preciso aumentar o orçamento. A gente garantir que os estudantes que vão entrar no segundo semestre tenham um bolso permanência. Então, essa vai ser uma prioridade nossa. É uma prioridade nossa a gente garantir o custeio mínimo para segurança. Eu acabei de falar da segurança. É preciso enfrentar a questão da segurança. E não adianta nada você ter laboratório político pegando fogo. Né? Então, essas são as duas prioridades nossas. E aí, combinado com isso, é a gente buscar mecanismos que eu acabei de apontar aqui de você ter projeto possível. Tá? De sentar com a equipe e dizer, ó, a gente tem um projeto para usar o ciclo para garantir a questão do Wi-Fi. Hoje a realidade digital é uma clara realidade. Precisa enfrentar, colocar isso como ordem número 0. Nossa. Então, Bolonha, essas são as duas prioridades nossas. Eu estou muito antenado, eu estou olhando um cenário que não é um dos melhores cenários. Eu não estou vendendo facilidade, eu não falei em fazer prédio nenhum novo. Eu disse que num possível reúne
Existem prioridades que a gente vai pensar, está pensando, é Macaé, Caxias e a Praia Vermelha, entre outros que a gente já está localizando, dentre eles o Museu Nacional, que é outro espaço que precisa da área de ensino, pesquisa e extensão, né, que é a área do Exército, que precisa construir um espaço acadêmico para eles. São os 4 lugares que eu falo do Reúne, não falei em dinheiro novo, dinheiro que a gente vai gastar nosso. Né? A recomposição se a gente conseguir recompor os 30 milhões, então eles vão servir para a Bolsa. E tem um outro elemento, tem um terceiro elemento aí, que é a questão da segurança. A gente entende ser fundamental, segurança e limpeza, que a gente vai ter que enfrentar também nessa ordem de grandeza. Né? Essa ordem de grandeza, as bolsas, a questão da segurança, né, proteção contra incêndio, a questão da segurança patrimonial e a questão da limpeza. A gente não pode deixar a peteca cair. Tenho clareza disso. Disso que eu estou com o pé no chão. Não vou propor nada diferente, até que, inclusive, a gente possa discutir um novo orçamento. É bom lembrar que a gente está com um orçamento ainda do passado, do ano passado, que não foi o governo Lula. Né? Então, nesse sentido, é importante a gente, já no meio do ano, tomando posse, a gente, né, eventualmente tomando posse, a gente possa passar a discutir o orçamento de 2024. Então, mais 2 minutos, mais uma vez agradecendo a atividade do lugar. Tá. Bom, eu primeiramente queria agradecer, vou usar 2 minutos mesmo, porque eu estou. Eita! Perdendo o botão errado. Desculpa, eu queria agradecer imensamente o convite mais uma vez. Queria convidá-los para o debate amanhã. A gente está fazendo apresentações individuais das candidaturas. Eu acho que amanhã inicia um outro processo da sucessão à reitoria. São os debates com os candidatos. Vai ser um momento que a gente vai expor as nossas propostas, poder confrontar do ponto de vista civilizado, respeitoso, de alto nível, as ideias. Queria apontar para vocês a importância da gente, então, refletir sobre os rumos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu quero chamar a atenção para os sinais que nós vamos mandar, sim, para a sociedade. A universidade não é apartada da sociedade, ela é parte da sociedade. Se existe hoje um conjunto de demandas, existe um conjunto de transformações em curso, mais do que necessário é a nossa universidade estar antenada com isso e responder a isso à altura que o momento exige. Nesse sentido que a gente entende que a Chapa 20, redesenhando a UFRJ, representa esse ar de novidade, esse ar de renovação que a gente precisa para transformar essa universidade, para fazer essa universidade um espaço de excelência, pesquisa, de ensino, de extensão, sobretudo comprometida com o desenvolvimento social e humano desse país, que esse é o compromisso de uma universidade antenada, uma universidade de um país emergente, que ela deve cumprir. Nesse sentido que eu queria fechar, Flávio, agradecendo imensamente o convite, estou à disposição, amanhã a gente conversa um pouco mais, e nos outros debates, FND ainda, né, sendo recebidos pelo Bolonha, com muita satisfação, né, a gente poder fazer esse debate nos próximos dias. Obrigado.